Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal A Vida de Pastora, né? Na minha vida eu estou trazendo aqui para vocês muitas coisas que a pastora faz na obra de Deus, a gente não posta, por quê? O que a gente faz como instituição, uma coisa ou outra a gente acaba postando, mas a vida de pastor é muito, como que eu posso dizer para você, muito cheio, né? A gente tem vários atendimentos espirituais, também para suprir a parte social do povo, do bairro, da igreja. Então, assim, tem tudo isso. Muitas pessoas julgam a igreja por si, porque não convivem com a gente, né? Não está no nosso meio e acabam falando. Como Jó, ele fala no capítulo 42, que a gente fala de coisas que a gente não entende, né? Então a gente acaba falando e julgando o que não entende. Mas a igreja, ela tem muito trabalho, a igreja é muito ativa, né? Eu, como pastora, eu fico aqui o dia todo dando atendimento e também sabendo as demandas da igreja, as demandas do povo, as situações e ajudando e nos juntando e muitas coisas, né? Atualmente nós estamos reformando, né, a casa de uma irmã da igreja, a casa dela pegou fogo aqui na comunidade e a gente está ajudando, mas não é só ela, tem outras pessoas. Você fala, pastora, por que você não posta? Algumas coisas eu posto no meu Instagram, você pode olhar lá, o Instagram é @Aurilene_Rocha 1812. Você pode ver um pouco do meu trabalho de evangelismo, tal de Deus, mas eu não posto tudo, desculpe o barulho que eu tô aqui na igreja dando atendimento, e aí eu não posto tudo, por quê? Porque a Bíblia diz que o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então a gente não fica fazendo isso porque a gente faz a obra de Deus é para o Senhor, tá bom? Mas a igreja ela é ativa, a igreja é de Cristo, então ela está suprindo, né, as demandas da igreja, né? E muitas pessoas fazem críticas disso, críticas daquilo, mas não sabe, né? A igreja ela vive da assistência das pessoas, mas ela também dá assistência às pessoas, principalmente espiritual. E depois a gente cuida das outras partes, das pessoas que desejam, né? Que desejam realmente ajuda, tá bom? Mas eu não quero falar sobre isso nesse vídeo. Quero pedir para você se inscrever aí, dar o seu like, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, que é o conteúdo da Palavra de Deus, onde a gente divide, né? Porque quem nos ensina é o Espírito Santo. E eu quero deixar uma palavra para você que está em 1ª carta de João, a igreja, e capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Preste atenção, todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Então quer dizer que a pessoa que vive pecando, na prática do pecado, ela não é nascida de Deus ainda. Se você guarda mágoa no seu coração, se você vive fora, eu falo, da vontade de Deus, porque você ainda não nasceu de Deus. Você pode dizer para mim, pastora, eu ainda faço isso e eu sei que é errado. Porque quem está em pecado sabe que está, não precisa que ninguém aponte o dedo para ela. Eu costumo dizer aqui na nossa congregação, na nossa igreja, que a pessoa que ela está no erro, que ela está distante de Deus, ela sabe quando ela está distante de Deus. Eu falo dos meus próprios erros, eu sei quando eu estou errada e venho e preciso vir diante de Deus e me corrigir e não voltar a pecar. Lembra que o Senhor Jesus disse para aquela mulher adúltera? Ele disse o seguinte: vai e não peques mais. Ele poderia dizer, vai, mas ele deu o detalhe, ele disse, vai e não peques mais. Para aquele homem ele disse, vai, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Então quer dizer que o pecado não pode fazer parte da nossa vida. Pastora, como assim? Nós somos seres humanos. Tem muitas pessoas que arrumam desculpa para pecar, e a gente não pode arrumar desculpa para pecar. Nós temos que ser pessoas separadas para Deus, pessoas que não querem pecar. Por quê? Veja, a gente acaba pecando por causa da nossa inclinação para o pecado, a inclinação para o erro. Mas nós temos Cristo e temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a nos mantermos santos. A Bíblia diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado, ele conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. É isso que eu quero dizer para você. Se você tem um compromisso de não pecar, um compromisso de agradar a Deus, o maligno não pode te tocar. Como assim, pastora?
você tem a proteção de Deus sobre a sua vida, você tem a garantia que o inimigo não pode te tocar. Por quê? Pastora, mas de vez em quando vem uns maus pensamentos, de vez em quando vem uma tristeza, de vez em quando eu passo por umas afrontas, de vez em quando eu passo por isso. Veja, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas isso não dá direito do diabo tocar em você, do maligno lhe tocar, nem tocar na sua saúde. Algumas pessoas dizem: eu estou sendo provado por Deus na minha saúde. Não, Deus não vai tentar você, não vai provar você na sua saúde. Ah, mas isso e aquilo, a pessoa começa a tentar encontrar justificativas. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Veja, como é que nós sabemos que a pessoa é nascida de Deus? Quando ela não vive pecando. A pessoa que vive pecando, ela não tem aquela proteção do Senhor. Veja que a Bíblia diz no Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Para eu ter a proteção de Deus, eu preciso estar no esconderijo do Altíssimo. Se você não estiver no esconderijo do Altíssimo, você não vai poder descansar na sombra do Onipotente. Veja, o que a Bíblia está dizendo para nós: aquele que é nascido de Deus, ele não vive pecando, não vive. Quando você vai colocar a bebida na sua boca, você fala: não, eu não posso beber, porque meu corpo é templo do Espírito Santo. Quando você pensa em se prostituir, você fala: não, não posso. Deus habita dentro de mim, isso me envergonha, isso me deixa mal com Deus, não posso. E a Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, ou seja, ele nos afasta de Deus. E se você está pecando, você está afastado de Deus. E eu convido você a voltar hoje para Jesus. Volta agora. Volta agora. Onde é que você está aí? Eu quero falar diretamente com você. Onde é que você está? Você está dentro de um bar? Você está dentro do seu quarto? Você está escondido? Você está com medo? Eu quero dizer para você: aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Desperte agora, entregue a sua vida para Jesus. Eu peço que você feche os seus olhos onde você estiver, e eu vou clamar para que o Espírito de Deus te visite aí onde você está. Ele não te abandonou, ele não te esqueceu, mas aquele que é de Deus, ele não vive pecando, não vive. Você pode até passar por situações e falar: ei, pequei, me arrependo na mesma hora. Senhor, eu não posso pecar, porque se eu pecar eu vou me afastar do Senhor. E que coisa boa teria para minha vida se eu me afastasse do Senhor? Não tenho, sabe? Não tem prazer longe do meu Pai. Lembra do filho pródigo? Que prazer tem longe de Deus? Então eu te convido a voltar, tá bom? Feche os seus olhos aí que eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, eu quero orar, meu Deus, por essa pessoa que está ouvindo essa oração agora. Essa pessoa, meu Deus, que está precisando do toque do Senhor. Essa pessoa que está dizendo: Jesus, eu quero voltar. Eu não tenho forças para voltar, mas eu preciso que o Senhor venha me ajudar, que o Senhor venha me tocar, meu Deus, com o teu amor. Então toca, Jesus, nessa pessoa, toca, meu Deus, nesse homem, toca nesse rapaz, nessa moça, meu Deus, toca nessa senhora, nesse senhor, meu Deus, que está se arrependendo dos seus pecados agora, e que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa operar na vida dessa pessoa. Eu clamo a Ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Diabo, você não vai tocar na vida dessa pessoa. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus. E eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua saúde, no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Procure uma igreja mais próxima de você, uma igreja que prega o evangelho, né? Eu estou aqui na igreja do Paraisópolis, a Igreja Internacional da Graça de Deus, a qual eu sou pastora. Eu me converti aos 12 anos na Igreja da Graça e eu sou muito feliz nesse ministério que Deus me chamou, né? E estou aqui, o missionário R. Soares é o nosso líder, ele está viajando muito, levando a palavra de Deus, pregando o evangelho, porque tem pessoas que o ajudam. E você que tem no coração de ser um patrocinador da obra de Deus, manda aí a mensagem aí no direct, que eu vou lhe dar os dados para você poder patrocinar a obra de Deus através da vida do missionário R. Soares, que é o grande homem de Deus no nosso ministério, como o pastor Jaime de Amorim Campos, tá bom? Que são homens de Deus e tantos outros homens de Deus que tem, não só na Igreja da Graça, mas em outros ministérios também, que são abençoados e usados por Deus. Homens e mulheres de Deus, porque eu gosto muito de um louvor que diz que Deus pode usar homem, mulher ou criança. Deus, ele usa, tá bom? Então creia que Deus lhe abençoa. Fiquem com Deus.
se inscreva no canal, tá bom? Deixa aí seu like, diga seu amém aí, tá bom? Fica na mesma fé acompanhando aí os vídeos que eu estou postando, que é a palavra de Deus para te fortalecer, tá bom? Então, ó, não esqueça, aquele que é de Deus não vive pecando, não viva pecando. Desperte em nome de Jesus. Que Deus abençoe.